né, deixa eu abrir aqui logo, que aí eu já vou fazer alguns disclaimers aqui, tá bom? Compartilhar com vocês, tá? Então, pessoal, sejam bem-vindos, né? Mais uma a aula, né, de gestão da manutenção, né? Eu sei que algumas turmas aí, ó, tô com as 4 abas abertas aqui, né? Tô com a da final 54 aqui, né? Da de Areias, a de Cabo, né? Final 56, a de Petrolina, né? O final 57, e a única que não começa com 098, né? A 136 de Santo Amaro. Então, pessoal, eu sei que a turma que está mais, que os alunos foram inseridos mais cedo foi a de Santo Amaro, que está mais adiantada. Daí, como a monitora de vocês, a Thalita, explicou, né? Alguns perguntaram aí pela internet, né? Via AVA, né? Via mensagem. O C aqui, deixa eu só pegar aqui, ó, pra vocês verem. Esse é o módulo específico 3. Eu estou aproveitando essa aula de hoje aqui, né? Como é aula de dúvidas, para explicar algumas coisas aqui. Então, eu assumi as 6, os Cs, né? Para que completa o módulo específico 3, né? Do curso de eletrotécnica, dessas 4 unidades. Então, é, eficiência energética e gestão da manutenção são os Cs que têm 30 horas, ou seja, são extremamente rápidas, né? Tanto que eficiência energética, vocês só tiveram uma aula, e gestão, né, vocês estão tendo 2. Daí, eu aproveitando, né, coloquei vídeos extras, tanto em eficiência quanto em gestão, para vocês conseguirem, né, analisando, para vocês conseguirem entregar as atividades, né? Eficiência energética tem 3, e gestão da manutenção tem 2 atividades, fora o fórum de discussão, né? Então, eu já deixei essa aula de hoje, né? Olha, 2 dias aqui. Aí, o que que eu fiz, né? Vocês viram aí, eu já coloquei, já na sexta-feira, eu já coloquei essa web extra que eu gravei na parte da tarde, né? Essa web extra aqui, explicando como que é a atividade 1 e 2, que eu considero que é a mais difícil, né, da gestão da manutenção. Até mais difícil do que o de eficiência. Já, né, aí no mesmo dia à noite, eu gravei, né, no dia 25, por isso que eu deixei aqui, ó, aula extra das atividades, né, para já ajudar vocês. A web aula 1, né, que foi semana passada, e a de hoje, ó, já deixei já o rótulo aqui, já pronto aqui para vocês, né? Pedi para a Thalita já deixar tudo pronto para eu poder postar o mais rápido possível para vocês, né? Então, assim, no que tange atividades, né? Então, eu já passei a instrução para vocês, né? Das atividades, das 2 atividades e do fórum, né? E nesse meio, eu sei que eu fui muito rápido, porque eu precisava entregar o quanto antes para vocês poderem fazer a atividade. Então, a Thalita explicou para alguns aí que perguntaram, né? E eu vou reforçar. As atividades, tanto de gestão quanto de eficiência, como vocês não tiveram tempo, houve demora na matrícula, né? Elas vão ficar abertas, tá bom? Para vocês poderem com o tempo, postarem, né, assistir às aulas e postarem. Agora, na próxima semana, a gente vai iniciar a terceira UC, que são instalações do CEP, aqui, ó. Só mostrar para vocês. Aqui, ó, eficiência, né? Foi rapidão, gestão também.
agora instalações do sistema elétrico de potência, né? Então, essa UC, ela geralmente ela demora mais, né? Porque o conteúdo já tem mais horas. Eu não me lembro de cabeça quantas horas são, né? Mas ela é mais demorada. E daí vocês aproveitem enquanto a gente estiver fazendo a instalação do CEP, para quem não entregou, né, eficiência e gestão da manutenção, poder entregar as tarefas, né? E lembrando que instalação do CEP tem muitas atividades, tem 3 atividades e 2 fóruns de discussão, né? Então, ela é bem, por isso que ela é bem extensa, né? Tem muita atividade lá. Daí, por que que eu deixei essa aula extra e no mesmo dia, né, essa do fórum, que é para justamente deixar hoje para vocês tirarem dúvidas. Mas é aquela questão, né? Não, não é obrigatório vocês virem, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, não pontuado, né? Porém, essa aula ao vivo, ela é importante para vocês poderem o quê? Poderem tirar dúvidas, né? Mas como foi um evento atípico, né? Vocês, muitos, principalmente essa turma aqui, ó, 54 aqui, os alunos foram inseridos bem depois. Então, como não tem ninguém aqui tirando dúvidas, né, entrou nessa terceira aula, né, por isso que eu me adiantei, já entreguei logo as 2 aulas, a aula extra e a aula um, né, já explicando como que vocês vão proceder para poder entregar as atividades, né, e o fórum. Eu vou aproveitar essa aula, né, como, né, não tem ninguém tirando dúvidas. Eu vou aproveitar essa aula e passar um conteúdo a mais aqui sobre gestão da manutenção, né? E é um conteúdo que ele está literalmente, assim, intimamente ligado à segurança, né? A matéria, né? De segurança no que tange a eletricidade, né? A NR10, né? Então, assim, e segurança, né, relacionado, né, em eletricidade, né, NR10, a gente falar de prontuário das instalações elétricas é extremamente importante, pessoal. Não dá para a gente sem, né, é, é, o prontuário é um documento de gestão, de organização, né? Então, eu preciso passar esse conteúdo extra aí que eu acredito que vai ser assim fundamental para vocês, para a gente poder fechar com esse ciclo aí, né? É igual eu falei nas aulas anteriores aí, né, de gestão, principalmente na aula extra e na aula um, né? Você é a arte, gestão que é a arte de você gerir, de você comandar, de você delegar, verificar documentações, né? E no que tange a eletricidade, né, a função de vocês, né, de como eletrotécnico, né, isso é extremamente importante vocês saberem o que que tem, né, um prontuário das instalações elétricas, o porquê cobrá-lo, entende? Por que que é importante vocês estarem inteirados, né, no que tange a ele, aí, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas importantes, interessantes aqui para vocês aqui. Então, pessoal, acho até melhor a gente pegar aqui só um minutinho aqui. Rapidão aqui, galera. Deixa eu só achar um.
Só baixar aqui, rapidão aqui. Vou mostrar um prontuário para vocês. Eu entrei aqui na página aqui da Secretaria do Trabalho aqui, Secretaria Especial. A gente tem a versão atual aqui, né, da NR10. E eu preciso pegar outra coisa aqui, que é o manual de auxílio na interpretação da NR10. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu já dei curso né, de NR10, a atualização, o pessoal chama de. O pessoal gosta de chamar de reciclagem, né? Mas reciclagem é um nome assim tão pejorativo que parece assim reciclagem, né? Ah, não, o fulano virou lixo, né? Então vamos reciclar ele. É rapidão, galera. Só um minutinho aqui. Então, pessoal, por que que eu vim aqui na página aqui, né, da Secretaria Especial do Trabalho, não é mais ministério, pois eu posso comentar com vocês por que que é importante essa organização. Vou voltar lá para a página de uma das salas de vocês. Então, galera, é o seguinte, isso aqui é a nossa famosa NR10, né? Sobre o que que tem a ver gestão, manutenção, NR10, né? O que tem a ver aí? E a gente tem um texto normal aí da NR10, e quando a gente fala de gestão, né? E essas normas aqui, ó, fala, por exemplo, ó, objetivo, campo de aplicação, medidas de controle, controlar o quê? Controlar os riscos oriundos da eletricidade. E quando você dá manutenção, os agentes, ou seja, os eletricistas, eletrotécnico, até engenheiro eletricista, que pode vir a dar uma manutenção, inclusive fazendo projeto também, você pode errar. A questão é que um erro no projeto, quem vai sofrer é quem vai instalar e quem vai dar manutenção, entende? Então você é corresponsável. Agora, um erro na instalação, quem vai levar a pior é quem vai o quê? Dar manutenção ou construir, né, instalar mais circuitos, né, dessa instalação. Então, pessoal, a gente ficar de olho nesses itens aqui, ó, principalmente, ó, o 10.2.3 e o 10.2.4, que é o item que fala de prontuário de instalações elétricas. Porque se essas instalações elétricas não tiver as mínimas informações, né, o mínimo de informação possível,
compara as boas práticas de manutenção, as boas práticas de gestão, é igual eu falei, se você projeta não conforme com a NR10, colocando inclusive quem vai instalar em perigo, você é corresponsável. Não vai acontecer nada com você de periculoso, né? Que eletricidade é um risco periculoso, ou seja, ele pode te matar de uma hora para outra, né? Já insalubre, existe, né, um tempo ali para até você adquirir uma doença ocupacional, mas o risco periculoso, ele pode ceifar a sua vida, né, a qualquer momento. Por isso que chama periculoso. Então a gente, né, ainda mais vocês aí como futuros aí eletrotécnicos, tem que ficar de olho nisso aqui, gente. Não, não se surpreenda se você chegar numa empresa e aí você perguntar, não estou falando eletrotécnico, estou falando engenheiro eletricista. Você perguntar para o engenheiro eletricista o que é o prontuário das instalações elétricas, né? É uma juntada de documentos e esses documentos eles são a comprovação de que foram feitos projetos, diz que, de que está sendo feito laudo, por exemplo, tem um laudo de conformidade das instalações elétricas. Todo ano, o bombeiro, ele tem hora que ele fala que é de ano em ano, tem hora que ele fala que é de 2 em 2 anos. Na verdade, a não ser que o bombeiro seja um engenheiro eletricista ou um eletrotécnico, ele não sabe de nada. Ele sabe fazer inspeção. Mas o conhecimento técnico, né, até o de bombeiro civil, não ensina. Essa inspeção, ela é anual. Toda e qualquer edificação, por exemplo, um prédio de apartamentos, um galpão de armazenagem, tem uma empresa que é a JC Distribuição, né, que cuida de distribuição de alimentos, as instalações elétricas, todo ano, você tem que fazer um laudo de conformidade das instalações elétricas, é anual. Um laudo de aferição da resistência do aterramento, a resistência do terra, todo ano. Não é de 5 em 5 anos, igual eu já vi muitos profissionais aí do Corpo de Bombeiro falando isso. Não é de 5 em 5 anos, não é uma vez na vida, outra na morte. É todo ano você tem que fazer. Raríssimas exceções você vai fazer inspeção, por exemplo, shopping center. Shopping center, faculdade, mas principalmente shopping center, que tem um afluxo de pessoas muito grande ali, né? A probabilidade de dar problemas é gigantesca. Se tiver uma falha em um circuito, se ele não tiver em conformidade, e todos esses ditames aqui, ó, desses dois itens, o 10.2.3 e o 10.2.4, se não tiver em conformidade, meu jovem, vai dar problema. Só para você ter uma ideia, uma vez eu fiz uma inspeção num shopping aqui de Goiânia, e aí tem uma loja, sabe aquelas lojas chique que vende terno, a Gentleman? Eu fui fazer lá a inspeção, né? E daí eu fui, dependendo da loja, né? Ou ela é muito grande, é pequena, ela era de tamanho médio. Foi num shopping aqui em Goiânia, aqui no Flamboyant. Daí, quando eu cheguei lá assim, é um local que fica armazenado as roupas, é tipo um almoxarifado. Só para vocês terem uma ideia, o armário, ele batia quase no forro do lado dessa sala lá de almoxarifado. E daí tinha um terno. Aí, né, você já deve ter visto, né? O pessoal armazena o terno é uma espécie de capa plástica, né? O impermeável ali. Você coloca o terno dentro e, né, faz essa armazenagem. Ou você coloca numa arara, né? Ou então você coloca ele reto em cima, numa prateleira lá. Daí era tanta roupa, era tanta camiseta, terno,
que ela estava praticamente chegando bem no forro. Aí adivinha, você no, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar esse desenho aqui, vamos fazer de conta aqui, ó, que essas luminárias aqui, ó, são do almoxarifado lá dessa loja que eu dei o exemplo aqui da Gentleman. Aí, aonde ficavam os armários na prumada aqui da luminária, a roupa que estava armazenada, ela ficava praticamente rente com a luminária. Nossa, e tinha, só para vocês terem uma ideia, tinha refletor. Gente, refletor, ele tem uma potência, além de potência alta, o nível de luminosidade dele é muito alto. De tanto a roupa ficar perto do refletor, olha o perigo. Tinha um calor, o calor ele poderia derreter a capa plástica ali do terno, e o calor era tão grande e ele ficou recebendo luz, né, por muito tempo, né, luz artificial branca, e o terno ele ficou aquela cor de lavado, sabe, velho, burro fugido. O plástico de armazenagem ele já estava assim mole, todo assim já meio que desfeito. Imagina, poderia ter provocado um incêndio. Existe uma distância mínima entre a luminária e o que você está armazenando. Tem um local aqui em Goiânia, pessoal, que ele são aquele tipo, é tipo um atacadão de produtos de festa, né? Aquelas balinhas parecem um gesso lá, chocolate, tudo você pensar de para você fazer festa. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Infelizmente, nesse, né, não olharam a tempo, aí adivinha o que que aconteceu? Pegou fogo, incendiou o galpão. Só para vocês terem uma ideia. Então, existe uma altura para você armazenar, existe um tipo de lâmpada para você colocar, né? Não pode ser uma lâmpada com uma iluminância muito alta. Danifica, né? Pode danificar o produto, no caso, danificou a roupa, danificou a capa. Poderia ter sido pior, provocado incêndio. E aí, em shopping center, por exemplo, a RT é anual, por exemplo, você faz a vistoria, uma anotação de responsabilidade técnica anual. Porém, existe uma empresa especializada aqui em Goiânia, se eu não me engano, é BR Malls. Essa BR Malls, todo mês, vai um eletricista, né, um eletrotécnico, alguém que eles têm contratado lá, fazer a vistoria de cada loja que tem no shopping. Então, é anual a vistoria, né? Você faz a vistoria no shopping inteiro, mas todo mês, aí eles pagam um valor aí, né, para essa BR Malls, né, o prestador de serviço. Todo mês faz uma vistoria para ver se está tudo ok, se está tudo bem. Aí, passado um ano, faz uma vistoria maior, né? E aí o profissional lá assina uma anotação de responsabilidade técnica falando da conformidade. E isso que eu estou falando é só um item, pessoal, né? Tem vários itens aí que eu vou procurar discutir aqui com vocês nessa aula aqui. Daí, pessoal, existe o manual de auxílio. Quando fizeram a NR10 aqui, o problema é que quando você lê esses itens aqui, em especial, né, o 10.2.3 aqui, ó, e o 10.2.4, que é a exigência, né, a formalização do prontuário das instalações elétricas, existe o manual que ele explica, ele comenta. Cadê?
Aconselho vocês fortemente a baixar esse manual. Vocês viram, ó, tá lá na página das normas regulamentadoras aqui no final, aqui, ó. Tem o texto atualizado, né? E tem o manual de auxílio aqui, ó. Aconselho vocês fortemente mesmo, assim, de verdade. Não só ler os itens, porque assim, quem tem conhecimento, lê esses itens e aí já consegue abstrair o que ele está falando. Mas se você vê uma primeira vez aí, como dizia um colega meu, pela primeira vez na televisão, né? Você é egresso de eletrotécnica, egresso de engenharia elétrica, você fica meio perdido. Tem muitos termos que você só vai chegar a conhecer, né? Não é na finalização do curso. Você vai chegar a conhecer quando você for trabalhar nessa área. Então, vou pontuar algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, toda instalação é obrigatório você ter, no mínimo, o diagrama unifilar. Então, aconselho, ó, quando pegar o manual aqui, ó, você já começa a área aqui, ó, na página 15 de 100 do arquivo aqui, ó, a ler, ó. Começa desse item aqui, ó, 10.2.3.4. Que aí você lê o item, mas se você não tem um conhecimento técnico, você ainda não tem experiência, a vivência aí, você fica, beleza, é obrigado a manter esquema unifilar. E o Kiko, né? E daí? Aí aqui, ó, um engenheiro, né, provavelmente engenheiro eletricista e de segurança do trabalho da Secretaria Especial do Trabalho, ele teceu esse comentário aqui, ó. E eu já fazendo spoiler aqui, ó, principalmente aqui, ó, estabelecimentos com carga instalada, ou seja, a potência aí, né, superior a 75 quilowatts, né? 75 quilowatts já é um transformador, ou seja, esse cliente que tem essa carga aqui superior a 75 quilowatts, né? Se ele já tiver um pouco menor igual, ele já precisa pedir uma liberação de carga e nessa liberação de carga ele tem um transformador próprio. Ele não usa o transformador da rede de distribuição normal. Então, acima deles, a gente tem o de 112,5 kV. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Vou pegar uma foto aleatória aqui, ó, só para vocês entenderem. Só um minutinho, galera. Isso aqui é um cliente, ó, que estava funcionando a pleno vapor, ó. Esse cliente estava funcionando a pleno vapor, galerinha. É, essa subestação aqui, ó, ela está interditada, né? E estava funcionando. Porém, eles colocaram esse transformador aqui, nesse consumidor aqui, num local improvisado. Esse local que ele está aqui, ó, não tem malha de aterramento. Isso daqui é um transformador, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó, é de 1000, ó, 1000 kVA. Imagina se ele dá um surto aqui, ó. Essa parte de cima é a bucha de média tensão, né? É o famoso 3.8. E esses aqui de baixo aqui é a bucha de baixa tensão, ó. Tem um X0, provavelmente é esse aqui, ó, que é o neutro, né? Aqui ele está em estrela e aqui em cima está em triângulo, né? E esse aqui é o X1, X2, X3, fase A, fase B, fase C, né? Então isso aqui não está em conformidade. Imagina, né, quem trabalha aqui na limpeza, está varrendo aqui, né? Você acha que essas fitinhas aqui vai atrapalhar ele a poder, por exemplo, varrer, tirar sujeira próxima aqui esse transformador? Não. Inclusive, essa subestação aqui, ó, ela tem que ter uma porta de metal aqui, ó. Essa porta de metal, ela vai estar ligada em uma malha de aterramento que vai estar instalada aqui. Essa malha de aterramento, pessoal, tem que estar conectada, né, com o para-raio de média tensão do transformador aqui.
Porque se houver um surto e aparecer um arco elétrico aqui no primário, principalmente pode ser no primário do transformador, esse surto, esse arco elétrico, ele vai bater, né, nessa grade metálica e ser dispersado para a malha de aterramento. Agora imagina eu profissional, engenheiro eletricista, eu deixo acontecer uma coisa dessa, uma instalação dessa. Ou pior, eu assino o pior não é você assinar RT de projeto, porque a RT de projeto, como o próprio nome já diz, é um projeto, é uma projeção, são desenhos, são cálculos. E se você fez ele em conformidade, ok, beleza. Agora imagina se você assinou a execução. O que acontece muito aí, né, infelizmente na área da elétrica, na civil, cidadão assina uma RT de instalação aí, né, de execução de instalação, e ele não vai lá nem olhar. Recebe o dinheiro, faz a RT, acessa lá no site lá do CREA, lá da sua região, faz RT e um abraço. Ele tem que ir lá fazer a inspeção visual. Qualquer profissional que se preze, eletrotécnico, engenheiro eletricista, que olhar uma foto dessa aqui, vai falar: eu não assino isso aqui nem ferrando. Por quê? Porque se der um problema, adivinha para quem que esse problema vai ressoar? Ainda mais se der o quê? Se der morte aí, pessoal. Imagina, um funcionário aí da empresa, ele está varrendo aqui, está fazendo a limpeza, ou seja, ele não tem nem conhecimento, mas ó, o transformador está aí, ó, Deus dará aqui, ó. Não tem malha de aterramento, não tem nada. Isso não pode acontecer, pessoal. Aí, ó, deu surto aqui, ó. Aqui, ó, tapete. Esse tapete de borracha aqui, pessoal, ele tem que estar limpo. Olha o nojo que esse tapete está aqui. O tapete tem tanta poeira aqui que se eu vim com a espátula, aquela de pedreiro aqui, ó, eu consigo até jogar a terra aí no chão aí, até plantar aí um, uma planta aí. Ó, o tanto de terra que tem aqui, ó. Isso daqui não vai te isolar do chão, não. Não vai te isolar. Outro erro aqui, ó. Agora o mais grave. Ó, isso aqui é um quadro. Ah, professor, mas não é um quadro de distribuição com muita carga. Não interessa. É quadro de energia, é um quadro de energia. Ele vem de algum lugar, ele vai para outro energizar, sei lá, um exaustor, uma máquina. Cadê a tampa desse quadro? Cadê a tampa falando que ele é um quadro de energia elétrica? Ah, mas tem disjuntor, professor. Cadê aqui falando? Esse disjuntor aqui, ele liga o circuito fulano de tal. O cabo é tantos milímetros, a potência alocada para ele é tal. Cadê? Entende, pessoal? Isso aqui não pode acontecer de jeito nenhum. O prontuário das instalações elétricas é o quê? É você se certificar que, por exemplo, um laudo das condições das instalações elétricas que o bombeiro pede todo ano, tem que ser anual. Já resolveria esse problema. O profissional ia lá e olhar essa lambança, que essa bagunça, o que que ele ia dizer? Ó, ele, aí você pega e gera um cronograma de ações. Neste cronograma de ações, você vai falar: olha, tem um problema lá no quadro de distribuição, ele está sem tampa, não tem identificação do circuito, da onde que está vindo esse quadro, para onde ele está indo, qual que é a bitola dele, por quem que ele liga. Não tem um diagrama unifilar aqui, ó, não tem. O eletricista, o eletrotécnico, o engenheiro que for trabalhar aqui, ele tem que ser adivinho, bidu, né? Igual o pessoal falava antigamente. Ele tem que ser adivinho.
Moisés, esse disjuntor vai para o além. É isso. Ele tem que ser adivinho. Isso não pode acontecer, pessoal. Isso é sério. Seríssimo. Isso, na melhor das hipóteses, dá multa, multa ferrada. Na pior, além de multa, dá prisão. Você, como profissional qualificado, você tem que observar todos esses pontos. Se você observar aí, fechar os olhos e assinar uma RRT, né, que é o eletrotécnico que faz isso, assinar uma RT, né, que é o engenheiro eletricista que faz isso, você está sendo negligente. O que é negligência, pessoal? É você saber o que tem que ser feito, porém, você, né, como diz a expressão, nem te ligo farinha de trigo, não? Ah, não, precisa não, não precisa ter uma tampa aqui com identificação, né? Eu vou confiar que um funcionário vai vir aqui e não vai mexer. Se ele não for eletricista, você acha que você terminar o segundo grau, o curso lá, o terceiro ano do segundo grau de eletricidade, te dá conhecimento para saber os riscos e os perigos da eletricidade? Não, meu jovem, não sabe. Não, não vai te dar subsídio para isso. Entende? Então, pessoal, o prontuário das instalações elétricas é exigência de conformidade da instalação. Você faz, por exemplo, o laudo da malha de aterramento, você vai lá com o terrômetro, vê se a resistência elétrica está em conformidade. Né? Tem uma lenda urbana aí que é de 10 ohms, mas nem sempre é de 10 ohms. Às vezes é 5 ohms a resistência ideal para aquele aterramento, ou seja, cada instalação é um caso. Cada instalação tem um nível de segurança. E daí você tem que dimensionar qual que é a resistência elétrica ideal para aquela malha de aterramento. Os profissionais que trabalham aqui, eles são eletricistas? Ah, não, ele é aquele eletricista, professor, da tomada desligada. É o eletricista Shazam, né? O cara, pelos poderes de Grayskull, ele virou um eletricista. Então, meu jovem, se não tem a comprovação, se não tem o certificado de capacitação, se não tem o certificado de eletrotécnico, de engenheiro eletricista, não é para mexer nesse circuito. E mesmo se você tiver a qualificação, a capacitação, você ainda tem que ter a anuência da empresa, ou seja, a autorização. Você tem que ter uma SS, uma solicitação, para depois ela virar uma OS. Então, pessoal, tomem cuidado. Vocês podem, né, e com certeza vão, né, por exemplo, você vai assumir um cargo aí de gestão, né, por exemplo, eles às vezes chamam, eles dão nomenclaturas diferentes. Por exemplo, você vai ser o responsável pelas instalações elétricas, por ver se a equipe de cadista está fazendo os desenhos direito, se está projetando, se os projetos elétricos de rede, de aterramento, têm ART, se os profissionais têm qualificação, se os equipamentos de proteção individual e coletiva têm um certificado de aprovação. Se não tiver, se você comprar um simplesmente porque ele é mais barato e não ter esse certificado, você está no aço. Então, você tem que verificar isso tudo, se tem projeto, se o pessoal que está dando manutenção, né? Lembra a primeira tarefa? Uma das tarefas, dentro da primeira tarefa, era você se certificar do fulano, do ciclano, do beltrano, que você vai colocar para dar manutenção em uma subestação, se ele é eletricista ou se ele é eletrotécnico, entende? Ou se ele tem habilidades, por exemplo, um eletricista predial, ele tem conhecimento,
né? Mas ele não tem capacidade técnica, por exemplo, para fazer abertura de chave, chaves de média tensão, chave fusível, não tem. Então você precisa de um eletricista especial, que é o eletricista de distribuição. Esse sim consegue fazer as 5 regras de ouro, né? Você desligar, seccionar, né? Impedir, sinalizar, constatar se foi desligado, se foi seccionado, e depois fazer o aterramento temporário. Então, você como gestor ali, você tem que olhar todos esses pontos. Se você não olhar, se você que é gestor não olhar isso, acredite, ninguém vai olhar, não. Uma vez eu saí de uma empresa porque a negligência era alta. Eles queriam que eu fizesse um laudo de aterramento para uma máquina sem um aterramento, que eu fizesse só RT, entregasse para a empresa lá, era uma mesa de corte a plasma da White Marks. Só a mesa era 186 mil reais, que eu vi a nota dela lá. Só a mesa. E aí tem um seguro que você faz, é um seguro, tipo seguro de carro. Se der um problema, vocês acham que eles vão pagar o seguro assim, ou vão supor, ou pagar uma mesa nova, uma mesa de corte? Não. O profissional da White Marts, da empresa que fabrica, ele vai lá, um profissional contratado, ou deles, ou terceirizado, ele vai fazer uma inspeção visual, uma inspeção por ensaio, vendo o aterramento, vendo tudo. Aí, se tiver tudo ok, aí sim que eles vão liberar o seguro da máquina. Não é assim, ah, não queimou. Uma placa de 10 mil reais. Ou pior, deu perda total. Entende, pessoal? Então, assim, fica essa minha dica. No tocante à gestão, em circuitos elétricos, gestão da manutenção, coloquem a NR10 debaixo do braço. Principalmente começando aqui, ó, do 10.2.3, página 15 de 100 do manual. E aqui, ó, né, já no iniciozinho aqui, ó, da NR10 aqui, ó, até a linha G. Leiam ela, observem bem, tá bom, pessoal? Só fazer um registro aqui rapidamente. Logo mais vai estar disponível, tá, para vocês. Só registrar aqui, galera. Então tá, pessoal. Eu já vou liberar aqui a gravação. Fico no aguardo aí da postagem e das tarefas, tá? Não se esqueçam. Postem aí, vai ficar aberto aí até o final do módulo, né? Em função desses atrasos aí na inclusão de vocês. Não se esqueçam, viu, pessoal? Eu tô de olho aqui. Quando postarem, me avisa. Manda mensagem lá no Ava. Eu posso demorar um pouco, mas eu vou verificar, vou fazer a correção. Hoje mesmo eu fiz a correção dessas duas UCs aí. Quem tinha postado já, tá bom? Não se esqueçam, pessoal. Parar aqui o compartilhamento e já deixar renderizando aqui, tá? Até mais, pessoal. Até o C na próxima semana, né? Ao C de instalações de sistemas elétricos de potência, tá? Fiquem com Deus.